E o tema que nos foi proposto é dos que mais nos fascina. Vamos conversar sobre o simbolismo, as metáforas por detrás de duas personagens muito conhecidas da tradição cristã, da tradição judaica também, e que por séculos e séculos têm atraído a atenção de muitos pensadores, de muitos filósofos. Interpretações têm sido feitas, mas também ampliadas e renovadas no tempo, à medida que vamos tendo mais recursos de compreensão do espírito por detrás da letra, para além da letra. Claro, fazendo um recorte, buscar destacar uma dentre tantas perspectivas possíveis em torno não somente de Adão e Eva, mas desse início ali do livro de Gênesis, que por mais o estudemos, não se cansa de nos surpreender. Temos estudado muitos e muitos textos, escrituras, não só da tradição cristã, mas de outras correntes espirituais, de outras denominações, e em poucas vezes temos encontrado um texto tão rico de possibilidades como o texto de Gênesis, em especial nos seus primeiros capítulos, em especial os 3, 4 primeiros capítulos. Claro que todo livro é muito interessante, mas o que nós temos ali, naqueles primeiros capítulos, é algo de sublime. Porque por mais que nos debrucemos sobre aquilo, a gente vai vendo as ideias assim a surgirem como que de um manancial que não se esgota. A gente vai vendo as interpretações, as reflexões como que se fundindo num mosaico, num caleidoscópio de perspectivas que realmente nos impressionam sobremaneira. Então é até, de certo modo, um grande desafio tratarmos desse texto em uma hora apenas. Precisaríamos certamente não só de um seminário, de muitos seminários, uma sequência de estudos. Aliás, esse era um dos temas mais caros do nosso querido Honório Onofre de Abreu, ex-presidente da União Espírita Mineira, nos seus conhecidos estudos sobre evolução que ele fazia lá em Belo Horizonte. Muitas e muitas reuniões trabalhando fundamentalmente esses textos do Gênesis. Cada versículo, às vezes, a demandar uma reunião inteira, 2 reuniões, porque à luz da doutrina espírita, seu Honório tinha uma habilidade assim singular. Foi, de certo modo, um pioneiro nesse modelo, nessa proposta de estudo. Então ele trazia considerações maravilhosas sobre o processo da criação divina, expresso no capítulo 1 do livro de Gênesis, que à luz das contribuições de Emmanuel e de André Luiz ganha para nós toda uma nova dimensão. Quando pensamos naquela simples frase, no princípio, Deus criando por meio do seu verbo, separando as águas de cima das águas de baixo. Seu Honório trabalhava aquilo de maneira maravilhosa, buscando conceitos de Emmanuel, de André Luiz, por exemplo, ao nos apresentarem esse verbo divino, criador, como sendo seres que alcançaram uma tal dimensão de comunhão com o Criador, que são aqueles que executam o pensamento divino. Não por acaso Jesus viria a ser chamado por João, no primeiro capítulo do seu Evangelho, que de certo modo é uma explicação do primeiro capítulo de Gênesis. Não por acaso o primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, e o primeiro capítulo do livro Evolução em 2 Mundos, de André Luiz, tratam todos eles do capítulo 1 de Gênesis, ensinando-nos que o verbo criador, na verdade, são espíritos, e para nós na Terra, o Cristo, espíritos que recebem o pensamento divino e estão incumbidos, portanto, no concerto da criação, de transformar o fluido cósmico universal, de manipulá-lo em outras formas de matéria, estabelecendo, por exemplo, planetas, estabelecendo sóis, galáxias, na multiforme expressão da matéria. Por isso a ideia da separação das águas de cima em águas de baixo.
As águas de cima representarem o fluido cósmico universal. Fonte primeira, dizem-nos os Espíritos, de todas as formas de matéria que temos. As águas de baixo expressarem as ramificações, os diferentes tipos de matéria que vão sendo feitos a partir dessa matéria-prima fundamental do cosmos, do universo. E quem o faz? Os verbos divinos. Os espíritos crísticos, ou os messias, sobre os quais Kardec vai falar em O Livro dos Espíritos, no livro A Gênese, em artigos da Revista Espírita, ajudando-nos a entender qual é aquela dinâmica da criação que está ali metaforicamente, simbolicamente representada naqueles poucos versos. E disse Deus, haja luz, a separação das águas e todo o processo. Então o Seu Honório adorava fazer esse tipo de estudo, pegando cada versículo desse, aplicando as chaves espíritas, conceitos fundamentais como o fluido cósmico universal, aqui já expresso, a escala espírita, no entendimento da grandeza, da potência criadora que se amplia ao infinito em espíritos da natureza de Jesus, por exemplo, e outros conceitos-chave para trazer-nos o espírito da letra de maneira maravilhosa. Portanto, a gente quis, inclusive no próprio título, deixar essa indicação em torno de Adão, de Eva aqui. Vamos fazer ou trazer uma perspectiva, dentre as tantas que estão intimamente interligadas. Porque a sensação, mais uma vez repito, quando estudamos um texto como esse, é a sensação de que estamos abordando ali um caleidoscópio de perspectivas. Basta um ligeiro ajuste e a imagem já é toda diferente. No capítulo 1 citado, nós podemos, por um lado, estudar o próprio processo de criação da Terra, os dias a representarem etapas multisseculares, como podemos estudar princípios mais universais da criação divina no cosmos infinito. Não se aplica somente à Terra o que ali temos, dali extraímos também princípios universais. Então, os mesmos versículos base servem tanto para um estudo específico sobre a Terra, como um estudo ampliado sobre o universo, a criação divina em toda parte, como opera o Criador. E o Espiritismo nos mune de recursos, de elementos para isso. O estudo que faremos, mais especificamente sobre Adão e Eva, essas figuras, naturalmente simbólicas, metafóricas, mas que infelizmente ao longo dos séculos foram sendo interpretadas tão ao pé da letra, como outras tantas passagens, o que criou até uma certa resistência a esses textos, em especial os tempos de Kardec. Muitos diziam isso é a história da carochinha, coisas do passado, da superstição humana, desprezando materiais profundos de compreensão da evolução. Quando falamos de Adão e Eva, vamos ver, podemos pensar tanto numa perspectiva externa, Adão e Eva representarem, por exemplo, arquétipos, coletividades de espíritos, como poderemos trabalhá-los, analisá-los dentro de uma perspectiva interna. Adão e Eva representarem forças dentro de nós, forças operando dentro de nós e que precisamos entender, descobrir, para que se fundam em nós na força que nos impele ao progresso. O próprio Carl Jung, por exemplo, nos seus estudos psicológicos, vai fazer referência ao simbolismo de Adão e Eva, configurando ali essas duas forças que operam em todos os seres, que ele chama de ânima e ânimos, a força masculina e a força feminina, que vamos encontrar em muitas das tradições espirituais, no Oriente, por exemplo, no Yin e no Yang, aquele desenho que muitos já viram, né, da esfera branca, da semisfera branca, outra preta, com um pontinho preto, um pontinho branco, e outros simbolismos que poderíamos aqui resgatar, esse próprio conceito de ânimas e ânimo, ânima e ânimos, que Jung propõe na sua obra, dizendo que a grande finalidade da criatura, em busca da individuação, é fundir essas forças, para chegar à condição de ser integral, que para nós já figura em Jesus, onde ânima e ânimos estão perfeitamente integrados. A energia da ação do Mestre em determinados momentos
e a ternura de acolhimento do Mestre em outros momentos, a depender das circunstâncias. A perfeita conjugação dessas duas naturezas, dessas duas forças, o que está inclusive representado no simbolismo bíblico, quando disse lá que o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, então eles serão uma só carne. Em geral, temos pensado esse versículo em termos de casamento, dos laços do mundo, mas vamos percebendo que a reflexão é muito mais profunda. É unificar essas forças em nós, extraindo o máximo de cada uma delas e, digamos assim, removendo os desequilíbrios que temos atrelado a cada uma delas. Essa fusão, portanto, está lá prevista como produto da evolução. Então, quando pensamos em Adão e Eva, podemos pensar num aspecto externo como num aspecto interno. Podemos também pensar num aspecto que diga respeito mais à terra e ao processo de evolução dos seres, digamos, originários aqui da terra, daqueles seres que vêm evoluindo aqui da terra, desabrochando, despertando para a razão, saindo da animalidade, começando a entrar num período de consciência, num período de razão. Então podemos entender o símbolo do Éden, do paraíso, como sendo a própria terra, um jardim em pleno céu, onde espíritos vão aos poucos tomando consciência de si mesmos, despertando para a vida e, por conseguinte, para a responsabilidade moral. Podemos pensar Adão e Eva nesses termos. Como podemos pensar Adão e Eva como a representarem grupamentos de espíritos que perderam um dito paraíso em outras instâncias no universo e foram trazidos a este orbe para contribuírem com o progresso dos que aqui já estavam. Podemos entender, portanto, Adão e Eva também como uma referência a esses espíritos que vêm de outros rincões do universo para trazerem os seus contributos aos espíritos que aqui já estavam. É tão interessante pensarmos nesses termos, por exemplo, só para a gente ver o quão sutil é o simbolismo em cada versículo desses capítulos. Do Éden partiam 4 rios. Quando a gente vai no capítulo 2 do livro de Gênesis, é-nos dito que 4 rios saíam do Éden. E aí vamos ver Emmanuel a nos explicar no livro A Caminho da Luz quantos grupamentos de espíritos fundamentalmente vieram para a Terra. 4 grupamentos: os hindus, os hebreus, os egípcios e os arianos. Com as suas características particulares, esses grupamentos que representavam ali individualidades coletivas, digamos, arquétipos, mas foram os 4 rios que, saindo lá do paraíso perdido, do orbe lá no sistema de Capela, vieram então como rios de vida e de desenvolvimento amparar o progresso na Terra. Ao mesmo tempo que se retificavam, que se redimiam dos equívocos e da rebeldia expressa em outros orbes, vinham como rios de progresso pela inteligência e pelos conhecimentos já adquiridos, contribuir, com um caudal, com um fluxo de renovação para a experiência dos espíritos vinculados à Terra. Então a gente vai percebendo que cada detalhe nesse texto dá-nos todo um estudo, todo um universo, toda uma dimensão de reflexões que, com o auxílio do Espiritismo, se encaixam dentro desse que é um dos crivos mais fundamentais para nós, que é o crivo da lógica, que é o crivo do bom senso. É preciso que as coisas façam sentido dentro desses conceitos chaves ou desses pilares, dessas balizas que nos foram trazidas pelo Espiritismo. Os atributos de Deus, as leis morais, as leis divinas, especialmente a lei de progresso. É maravilhoso, portanto, um estudo como esse, porque as coisas vão se encaixando e a gente vai percebendo que aquilo que o Espiritismo hoje torna claro e acessível para todos nós, já estava lá em termos de simbolismos. Porque o simbolismo nas Escrituras e em todas as tradições espirituais, ele tem uma finalidade. A finalidade dele é graduar o ensino conforme a perspectiva de recepção do ser. A luz precisa ser graduada. Jesus, inclusive, foi indagado aos discípulos, pelos discípulos, por que fala eles em parábolas?
porque a eles ainda não foi dado entender os mistérios do reino dos céus. Como a dizer que é à medida que o espírito evolui, que ele vai angariando as chaves que o permitem entrar no espírito da letra. Quando já tem condições de lidar com os conhecimentos que estão ali compartimentados, codificados, numa linguagem mais moderna, criptografados na forma daquelas parábolas, daqueles símbolos. Então, quando ele cresce e se habilita a lidar com conhecimentos mais profundos, ele consegue extrair do texto algo que lá já estava, mas que estava encoberto aos que ainda ficavam na superficialidade da vida e de si mesmos. Por isso Jesus assim fazia, por isso se vamos a um livro Mahabharata da tradição hindu, se vamos às fontes dos Upanishads e outras tradições, sempre veremos essa mesma abordagem dos grandes mestres, a fim de graduar a luz para que o espírito se capacite no tempo para extrair essas verdades que lá já estavam. E é o que nós vamos percebendo maravilhosamente com o Espiritismo. Em relação ao Antigo Testamento, que muitas dessas compreensões que agora se nos tornam claras, lá já estavam em princípios fundamentais. O Emmanuel chega mesmo a dizer que os livros dos profetas hebreus são monumentos da ciência secreta do povo hebreu. Monumentos parcialmente decifrados. É maravilhoso pensarmos nesses termos, porque quando lembramos de outros povos da antiguidade, Roma e Atenas, em geral nos recordaremos deles, dos próprios egípcios, pelos monumentos físicos que deixaram no mundo. Mas a grande contribuição dos hebreus em obras como essa são monumentos na forma de livros, que nos apresentam múltiplas dimensões ou camadas de entendimento, parcialmente decifrados, mas que com a luz, com o auxílio do Espiritismo, a gente vai conseguindo adentrar. Então é assim que Emmanuel define obras ou textos como esses. E é esse o nosso esforço de hoje, tentarmos aqui extrair uma perspectiva, dentre tantas possíveis, desse texto. Perspectiva essa, naturalmente, que faça sentido para nós, no sentido, digamos, de nos inspirar, de nos alertar para determinadas posturas que em nós precisaremos corrigir, para nos alertar sobre o motivo, por exemplo, da queda desses espíritos que vieram em exílio, perdendo, entre aspas, momentaneamente o paraíso onde viviam, o mundo já tão mais adiantado, para virem viver aqui em condições tão adversas, mas também para encontrarem a possibilidade de redenção. Então, estudando sobre eles, sobre posturas que adotaram, nós vamos trazer reflexões muito importantes para nós. Mas para a gente se ambientar, porque talvez o texto não seja familiar a todos que aqui estão, fica inclusive a sugestão para que cada um depois, no seu lar, nos seus esforços de estudo, possa debruçar-se um pouco mais sobre esse texto. Nós temos muito material, não tanto quanto gostaríamos, mas algum material do seu Honório no YouTube, em que ele comenta alguns desses textos nos seus estudos sobre evolução. Mas fica a sugestão para que se debrucem depois. Nós vamos aqui ler alguns versículos do capítulo 3 do livro de Gênesis, para que a gente se ambiente, se familiarize com o texto, com algumas personagens, digamos assim, para então a gente tentar trazer alguns significados e algumas reflexões. Então, Gênesis, capítulo 3, versículo 1, inicia-se assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, que seria aquela do conhecimento do bem e do mal, Embora no versículo anterior ela não apareça como estando no centro do jardim, é um detalhe interessante, vamos deixando só algumas pistas aqui. Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Esse versículo é muito importante. Essa estratégia da serpente, sobre a qual vamos falar, dizendo ali
a Eva, né? No dia que dele comerdes, vos tornareis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Olha a beleza dos detalhes, do processo, né? Entre aspas, da tentação. Apela-se ao que é sensorial. E a gente vai percebendo, já projetando mais à frente o entendimento. Em geral, nossas quedas surgem quando nós damos mais valor ao que é sensorial do que ao que é consciencial. Geralmente, compramos muitas dores em nossa trajetória espiritual porque damos mais valor à satisfação imediata do que à edificação a longo prazo na consciência. Para usufruir alguns minutos de prazer, alguns anos de prazer, eu troco a minha paz consciencial, única, inabalável, única, perene, para usufruir alguns momentos de prazer sensorial. Então a gente já começa a perceber como, em geral, temos caído e nos equivocado nesses processos que estão aqui expressos. Então, viu ela que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, não está dito que é uma maçã, isso é uma construção a posteriori, não tem a maçã aqui. E comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Até então eles estavam nus e não reparavam nisso, isso não os incomodava, de repente perceberam-se nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais, intentaram encobrir-se. Será que a gente está conseguindo alcançar, gente, toda a dimensão belíssima do que está sendo trabalhado aqui? Em termos de despertar de consciência, por exemplo? Antes, na ingenuidade do ser movido pelo instinto, determinadas coisas não o incomodavam porque ele ainda não as via, não as percebia. Não existia ainda malícia ou mal moral. Não existia uma intenção ruim. A partir do momento, no entanto, que eu passo a ter mais discernimento e entender melhor o que é bem e o que é mal, a postura equivocada agora ela se torna mais patente diante de mim. Eu a vejo e ela me incomoda. E eu tento encobrir essa nudez, que aqui é o simbolismo, cozendo folhas de figueira, né? É um processo que muitas vezes faremos tentando encobrir de nós mesmos os nossos desvios, nos processos de fuga que vamos criando. Tentamos encobrir os nossos vazios, tentamos encobrir a nossa nudez espiritual, a nossa pequenez, com as folhas de figueira do poder, do prestígio, do prazer, tentando nos esconder de nós mesmos ou da consciência que vigora em nós. Porque mais adiante veremos, o Senhor Deus passeava pelo jardim e ouvindo a sua voz, temeram e fugiram dele, que é o versículo seguinte, ó. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei, não comestes? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Começa a terceirização de responsabilidades. E disse o Senhor Deus à mulher: mas por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Mais uma vez a terceirização de responsabilidades. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, a mulher ferindo a cabeça da serpente, e tu, a serpente, lhe ferirás o calcanhar da mulher. Vamos parar por aqui. O texto segue
o capítulo é extenso, mas creio que já deu para ter uma ideia do tanto de ramificações que vão surgindo. Que a gente meio que teria que analisar cada palavra, buscar o seu sentido na própria língua original, que nos abrem às vezes campos novos de entendimento sobre o termo, né? Buscar a conjunção desses versículos com o capítulo 2 e naturalmente com os versículos, alguns versículos do Novo Testamento, algumas compreensões que nos são trazidas pelo Espiritismo, naquele que era um modelo de estudo muito usado pelos sábios judeus de outrora e que de certo modo Emmanuel trouxe para nós ao movimento espírita, que é o, por exemplo, de pensar um versículo, uma frase das Escrituras do Novo Testamento ou mesmo do Antigo e ir conectando outros temas em torno daquela pérola que foi extraída. Os sábios de outrora tinham esse método chamado de harizá, colar de pérolas, em que eles iam explicando o texto pela conjunção com outros versículos, como que compondo um quebra-cabeça, puxando uma pecinha aqui, uma pecinha ali. Então nós hoje temos 3 fontes de recursos que nos dão uma vasta possibilidade de buscarmos essas pérolas ou essas peças do quebra-cabeça. Para entender um versículo desse, buscamos outros no próprio Antigo Testamento, alguns no Novo Testamento e referências do nosso querido Emmanuel, de André Luiz, de Allan Kardec. E a gente vai compondo um colar de pérolas, em que um versículo, em conjunto com outras ideias de outros trechos, de outros textos, ganha de repente a dimensão de uma obra-prima, de toda uma reflexão sobre tentação, de toda uma reflexão sobre evolução, de toda uma reflexão sobre autoconhecimento, a partir de uma pérola extraída destes textos. Então, seria realmente desafiador percorrermos todas essas ramificações. Mas vamos aqui, como dizíamos, fazer um recorte. Trabalhar alguns personagens e algumas ideias. Trazer algumas fontes espíritas para que cada um depois também possa fazer as suas próprias reflexões, porque temos dito sempre, uma palestra, um estudo como esse, tem a finalidade de instigar, de abrir caminhos e não fechá-los. Nosso intuito não é colocar um ponto final, mas abrir parênteses, vírgulas e reticências nas buscas de cada um de vocês, para que sintam-se interessados a entender o grande processo em que todos estamos inseridos. A evolução, um processo maravilhoso de evolução, coordenado por Deus e na Terra pelo Cristo, do qual todos somos parte. E essa história aparentemente ingênua, uma serpente que fala, uma mulher, um homem, essa história traz-nos reflexões belíssimas sobre processos que ocorrem com todos nós na jornada evolutiva. Então, primeiro pensando num aspecto mais externo, a gente falou, né? Adão e Eva podemos pensar num aspecto mais interno, dentro de nós, a representarem forças, como podemos pensar em um aspecto mais externo, a representarem coletividades, ou melhor, arquétipos que representam coletividades. É mais ou menos nesses termos que Allan Kardec vai interpretar esse simbolismo. Ele vai trazer alguns textos assim impressionantes, né? A gente vê a capacidade de Kardec de decodificar textos difíceis, com auxílio naturalmente da espiritualidade, num tempo em que talvez não se tinha toda essa visão tão profunda. Então, por exemplo, algumas referências importantes para nós no estudo desse texto. Livro A Gênese, capítulo 11, dos itens 43 em diante, quando Kardec vai falar um pouco dessa ideia da evolução, da chamada doutrina dos anjos caídos, que ele insere nesse capítulo 11 do livro A Gênese, mas que ele havia trabalhado na Revista Espírita de janeiro de 1862, se não me falha a memória. Ele tem um artigo, ensaio teórico sobre a doutrina dos anjos caídos. E é um artigo interessantíssimo de Kardec sobre a evolução e sobre esse conceito que o Espiritismo nos traz, e que é maravilhoso, de que a criação é solidária entre si, de que cada mundo não é uma ilha, mas pelo contrário, existem emigrações e imigrações, não só entre nações neste mundo, mas entre mundos. Chegados a determinados ciclos evolutivos,
Alguns espíritos são considerados aptos a permanecerem naquele mundo que entra num novo estágio de evolução. Outros, no entanto, por sua rebeldia, por determinadas posturas, são realocados a outros mundos, que não são senão outras salas, outras escolas na infinita casa de Deus. Escolas mais adequadas aos espíritos naquela condição. Então Kardec, nesse capítulo 11, vai trabalhando essa ideia, pensando não mais em Adão como um ser, mas como grupamento de seres. Por isso ele atualiza o termo para raças adâmicas. Ele não fala mais de Adão, ele fala de raças adâmicas. Isso muito antes de Emmanuel, porque muitos dizem que Emmanuel que trouxe essa história de raças adâmicas e tal, no livro Caminho da Luz. Mas Kardec já havia trabalhado isso, descrevendo a natureza desses espíritos que vieram à Terra em decorrência da rebeldia que expressaram nos orbes, ou no orbe lá em que moravam, no sistema de Capela. Então ele começa a falar dessas raças adâmicas, do processo que os trouxe até aqui, das características desses espíritos e da misericórdia divina, digamos, que os trouxe para cá para que pudessem retificar-se dos equívocos, mas também para que pudessem encontrar a oportunidade de, servindo, de trabalhando, se reerguerem, ajudando os povos daqui. E diz mais, que lhes foi prometida a vinda de um Salvador, que era o próprio Mestre, e que veio ajudar esses espíritos a se reencontrarem. Por isso a fala de Jesus, quando menciona que veio para as ovelhas transviadas de Israel, é de certo modo uma referência do Mestre, que ele vinha majoritariamente para esses espíritos rebeldes vindos de outras orbes, que já tinham mais recursos para entender o Evangelho, ao passo que ao tempo e ao processo de amadurecimento da humanidade estava reservada a tarefa de esclarecer a sua mensagem aos povos mais originários, aos espíritos mais originários da Terra. E que esses ovelhas transviadas tinham uma função de, estando aqui, educarem, auxiliarem na compreensão das leis de Deus esses outros povos. Então ele vai trabalhando mais ou menos nessa ideia. O próprio Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, no capítulo de número 2, no item 6, ele vai dizer: onde estarão Adão e Eva? Em vão os procuraremos como figuras específicas, quando vamos entendendo que são, na verdade, uma referência a esses povos degredados que vieram de outros orbes para deixarem aqui o seu contributo. Falando, inclusive, de Caim e de Abel, que seriam ali os primeiros descendentes, explicando que são arquétipos, tipos de personalidade, que surgem, digamos assim, desses espíritos que para cá vieram. E aí a gente pode até pensar em determinados termos, o seu Honório gostava de falar isso, recorrendo a um versículo que está no capítulo 2, do livro de Gênesis, quando diz que Adão foi submetido a um torpor, a um sono pesado, e daí surge Eva. O seu Honório costumava dizer que Adão representa, nesse grupamento dos espíritos exilados, aqueles menos conscientes, aqueles que ainda estavam despertando para determinados aspectos, ao passo que Eva significaria, dentro desse grupamento, aqueles que já tinham um pouco mais de consciência, um pouco mais de desenvolvimento, embora ainda muito atrelados à matéria. E por isso a serpente dirige-se mais especificamente a Eva, aqueles espíritos que já haviam saído mais do instinto, já tinham mais responsabilidade moral, mas ainda muito influenciada pela matéria. E por isso a queda. Por isso a queda. Ao mesmo tempo, vamos percebendo, o Senhor também costumava dizer, que a serpente, longe de ser um animal, representa também um grupamento dentre esses espíritos que vieram, que tinha ainda mais intelectualidade mais desenvolvida, mas ainda voltada puramente quase para o egoísmo, para os interesses materiais. Porque se pensarmos no simbolismo da serpente, que é muito interessante, a serpente, gente, rasteja no chão. A serpente rasteja colada ao chão. E no simbolismo do Evangelho, o chão representa a materialidade. Então, as serpentes são aqueles espíritos de grande potência intelectual que vieram de lá, mas rastejando ainda no solo, completamente vinculados à matéria e ao que deriva desse apego à matéria. Egoísmo, por exemplo. E tudo
ou todos os frutos do egoísmo. Espíritos muito inteligentes, mas ainda muito vinculados à materialidade. O Sr. Honório até costumava dizer, olha a forma da serpente, tem a forma de uma onda, né? A serpente lembra uma onda. E ele falava, esse é o simbolismo da influência desses espíritos junto às outras coletividades aqui na Terra. Influência psíquica, os encantamentos em torno da matéria. Espíritos que, rebelados lá, vieram aqui e se tornaram, muitas vezes, esse obstáculo à espiritualização dos seres na Terra. Então é todo um estudo que a gente poderia fazer nessa perspectiva mais exterior, entendendo cada um desses três personagens, Adão, Eva, a serpente, como grupamentos específicos dentre esses espíritos que vieram, cada um com as suas características. Adão ainda menos consciente, Eva já um pouco mais consciente, os sentimentos já desabrochando, mas ainda muito apegado à materialidade, digamos assim, e a serpente, espíritos com grande avanço intelectual, mas rastejando ainda na matéria, plenamente colados ao elemento material. E por isso, ansiosos, desejosos de arrastar muitos espíritos ao seu cativeiro, às suas influências, por exemplo. É interessante a gente pensar nesses termos, porque diz aqui o texto de Gênesis que a serpente se alimentaria do pó da terra e atacaria no calcanhar, morderia o calcanhar da mulher, da expressão feminina. A gente vai chegar lá quando falarmos das forças internas, mas o que representa esse alimentar-se do pó da terra, gente? Do pó da terra que se vincula, que se acumula em nossos pés. Quando a gente começa a pensar nisso, uma frase de Jesus começa a ganhar um outro sentido entre nós. Sacudi o pó de vossas sandálias. Por que Jesus daria uma orientação dessa? Uma orientação assim puramente de higiene para os discípulos? Sacudir o pó de vossas sandálias? Será que Jesus ia perder tempo dando uma orientação só nesse sentido mais pragmático? Ou será que os pés representam outra coisa? Será que o pó representa outra coisa? Olha as conexões que começam a surgir. Por que Jesus, na última ceia, preocupa-se, antes de mais nada, em lavar os pés dos discípulos? Pedro diz assim, não, Senhor, os meus pés não lavarás. Jesus responde, se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. E aí Pedro, então, no seu jeitinho, então não lava só os pés, Senhor, lava a cabeça, lava o corpo inteiro. E Jesus responde, não, só os pés basta. Jesus está falando de pés físicos, gente. Ele está fazendo conexões a todo momento no Novo Testamento. Nas falas do Mestre, ele está fazendo conexões com o Antigo, com esses textos. Porque os pés são para o corpo físico base, o que o sentimento é para a estrutura psíquica do ser. Portanto, lavar os pés significa o quê? Renovar sentimentos. Remover o pó das sandálias ou dos pés significa o quê? Não deixar o nosso sentimento envolver-se no pó do mundo, apenas nas sensações materiais e efêmeras. Quem caminha vida fora com os pés repleto do pó do mundo, torna-se presa fácil de quem? Quem se alimenta do pó do mundo? A serpente. Como as forças que ainda laboram contra o bem encontram meios de nos influenciar? Pelo pó nas bases de nossa vida psíquica. Ressentimento, mágoa, rancor, egoísmo, orgulho são o pó não sacudido de nossos pés. São os pés não lavados, como nos orientou Jesus. E a serpente vai onde? No calcanhar, nos pés. Porque é por onde que começa a influência espiritual em nossas vidas, seja interna, seja externa, daqueles que ainda não nos querem ver progredir. É pela razão? Eles buscam a razão? Ou eles vão na emoção em desequilíbrio? Ou eles vão
nas sensações. Percebem como as coisas vão puxando uma outra? Porque aí nós vamos em Emmanuel, capítulo 1 do livro Pensamento e Vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. E ele nos diz, o reflexo esboça a emotividade. Primeiro contato da criatura com a vida, sentimento, emotividade. Assim como o pé é o nosso primeiro contato com a terra, fisicamente falando, a nossa emoção é o nosso primeiro contato com a vida, psiquicamente falando. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia, de onde surgem as palavras e as ações, que atuam como válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. Tudo começa, portanto, na nossa relação com os reflexos ao nosso redor. Se a emoção não estiver equilibrada, os reflexos induzirão emoções desequilibradas, que plasmarão ideias infelizes, que culminarão em palavras e ações em desacordo com a lei, representando válvulas obliterativas da nossa existência. No entanto, a emoção renovada em Cristo, os pés lavados no Evangelho, representarão outra relação com os reflexos que me chegam. O que são esses reflexos? A fala de alguém, um acontecimento, uma fechada no trânsito. Tudo isso gera reflexo em mim. Agora a questão é como que a emotividade recebe. Se ela estiver com o pó do mundo, seremos presa fácil da serpente. Se estiver purificada, a serpente não nos alcançará, tampouco o nosso calcanhar. O calcanhar aqui não tem como não nos lembrarmos do simbolismo que encontramos em outra tradição, na mitologia grega, também repleta de reflexões, calcanhar de Aquiles. Não é por acaso que o ponto fraco de Aquiles é o calcanhar. Não é por acaso que a serpente alcança-nos o calcanhar. Porque estamos aqui a falar de bases espirituais da vida. E as bases espirituais da vida são o sentimento. Vocês perceberam que a gente começou de um plano externo e a gente já está entrando num plano interno? Por isso que eu falei, os significados eles vão se fundindo. De repente a gente estava estudando Adão, Eva e a serpente de fora. De repente eles já estão tratando de forças dentro de nós. Porque, voltando àquilo que dizíamos, como vai operar a serpente? Que são tanto espíritos que nos induzem exteriormente às ilusões da vida, ou mesmo ideias puramente materiais e rasteiras que nos induzem a permanecermos tão vinculados à materialidade da vida. Como que isso vai operar? Buscando-nos pela razão? Não, porque sabe que ali não terá guarida. Vai buscar a emoção. Começamos a entender por que a serpente vai em busca de Eva e não de Adão? Porque no simbolismo das Escrituras, a força masculina é símbolo da racionalidade, da razão, da reflexão, ao passo que a força feminina é símbolo do sentimento e da emoção. Onde as forças sombrias que ainda atuam no mundo encontram brecha para nos influenciar? Na emoção, em perturbação. Porque aí, o que geralmente a gente diz depois de fazer o mal feito? De colocar os pés pelas mãos? Onde que eu estava com a cabeça? É porque você não usou a razão. É porque entrou por aqui e isso tomou a sua razão. Não é esse o mecanismo que se opera em nós? O Emmanuel mesmo, voltando ao capítulo 1 do livro Pensamento e Vida, sobre o qual conversávamos, ele vai nos dizer o seguinte, em relação ao processo evolutivo, falando da mente, ele compara a mente a um diamante que é extraído das entranhas da terra e que vai sendo lapidado no tempo, para um dia refletir a glória divina, a magnificência da luz. Ele diz que esse diamante, nos seres mais primitivos, manifesta-se primeiramente sob a ganga dos instintos. Nas almas humanas, esse diamante, ele vai se manifestar de uma maneira diferente. Ele vai surgir entre as ilusões que salteiam a inteligência, para revelar-se depois nos espíritos aperfeiçoados, num brilhante e precioso, capaz de refletir ou de retratar a glória divina.
Olha a maravilha que Emmanuel está nos trazendo. Então, primeiro, ele aparece, esse diamante, todo misturado com um cascalho, a ganga dos instintos, no ser que ainda não tem tanto discernimento moral. Mas, na nossa condição, nós já temos algum discernimento, já comemos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, ele nos trouxe algum discernimento, né? Aliás, vale aqui abrir um parênteses, Melanie Klein costumava dizer, uma psiquiatra alemã ou austríaca, se não me engano, fazendo referência justamente a esse simbolismo, né? Quem quer que coma do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. Então, toda essa representação da expulsão do paraíso pode ser entendido como um processo de desabrochar do discernimento moral, em que a criatura, antes agindo por instinto, não tinha discernimento e, portanto, responsabilidade moral, mas a partir do momento em que passa a ter, se ela repete a ação, agora aquilo já incomoda. Agora aquilo já representa a expulsão de um paraíso, já traz incômodo interno, que é o processo de discernimento. É a nudez que está expressa no texto. Antes eles não se viam nus, de repente começaram a se ver nus e aquilo começou a incomodar. Sentindo a presença de Deus no jardim, o que é a presença de Deus no jardim? A consciência. Fugiram dessa presença. Não é o que nós fazemos quando nos equivocamos? Aí a gente comete o equívoco quando as ilusões salteiam a nossa inteligência, tomam de assalto a nossa inteligência. De repente percebemos ali chamados, alertados por ela, e intentamos de todo modo fugir dela. E aí criamos os nossos processos de fuga multisseculares, em que ou mergulhamos profundamente no materialismo, ou buscamos o prazer a todo custo para fazer-nos esquecer dos nossos dramas conscienciais, ou mesmo mergulhamos no excesso de trabalho no mundo para fugirmos aos dramas conscienciais. Processos de fuga da consciência um pouco já desperta. Mas voltando ao que Emmanuel nos dizia, nas almas humanas surge a mente como esse diamante entre as ilusões que salteiam a inteligência. Salteiam, toma de assalto. Nossos principais equívocos surgem dessa maneira, quando não nos resignamos no campo do sentimento, cedemos à tentação e depois a gente busca fazer o quê? Convencer a razão de que aquilo foi o melhor a ser feito. A gente começa o quê? A racionalizar, a justificar. Não, mas é porque o fulano fez isso. Não, mas é porque o fulano me levou a essa circunstância. Não é uma descrição do processo nosso de cada dia? Chega a consciência para o sentimento, melhor, chega a consciência para a razão fala, não, foi o sentimento. Chega lá no sentimento, o sentimento, não, foi a influência exterior. Foi a circunstância que me criaram, foi a ofensa dele, foi o drama que eu vivi. A gente vai terceirizando responsabilidades. A razão culpando a emoção culpando as influências externas. Mas é isso que está sendo descrito aqui. Fundamentalmente, claro, com N desdobramentos que poderíamos aqui trabalhar. A concessão, digamos, portanto, de Eva, né? O aceite da tentação, da influência da serpente, que no fundo nos convida ao materialismo, ao mergulho na matéria, a mantermos nas ilusões, representa o sentimento que não se purifica, que não se resigna aos processos purificadores e que se revolta às orientações divinas. Então vai e aceita a orientação da serpente, comendo o fruto. Temos aí um primeiro aspecto da queda. E depois a razão, que vai buscar elementos para justificar a queda patrocinada pela emoção e perturbação. Aí a gente entra no processo de negação ou de tentativa de racionalização, de justificação, para fugirmos aos ditames conscienciais e aquilo que já conseguimos entender da lei divina. Esses dois elementos, digamos, o aceite de Eva à serpente, o aceite de Adão à serpente terão um nome. Serão os fatores fundamentais por detrás das nossas quedas morais. E a gente vai ver que no Evangelho
nós teremos a exemplificação justamente das virtudes opostas, tanto à queda de Eva, ao sentimento em desequilíbrio, à falta de resignação, como à queda de Adão, a desobediência à orientação divina. A gente vai perceber que esses dois elementos representarão para nós os dois fatores primordiais para as nossas quedas na jornada evolutiva, para a queda desses espíritos que vieram à Terra. Porque lá se expressaram perante o Criador de maneira irresignada ou rebelde e de maneira desobediente. Porque uma questão importante também de entendermos, a respeito desse fruto que é comido, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Num certo aspecto, como nós mencionávamos, comer desse fruto representa ganhar discernimento. Isso é parte sine qua non da evolução. Deus não nos privaria disso. Aliás, essa é a finalidade. A gente precisa cada vez mais conhecer o que é o bem e o mal, porque evoluir representa isso. Saber cada vez mais o que é de acordo com a lei, é essa definição de moral que nos é dado pelos Espíritos, questão 629 em diante do Livro dos Espíritos. Agir moralmente é agir de acordo com a lei divina. O bem, portanto, é tudo que está de acordo com a lei, e o mal, portanto, tudo que está em desacordo com a lei. Então, num certo sentido, comer do fruto representa um movimento natural de evolução, em que a gente come o fruto, ganha discernimento, e o que antes era só acomodação, o que antes era só tranquilidade, agora começa a se manifestar na forma de incômodos. Determinadas posturas que tínhamos que não nos incomodavam, passam a nos incomodar. Por isso o símbolo lá, ou o comentário de Melanie Klein, quem come do fruto do conhecimento é expulso de algum paraíso. Porque evoluir é isso, é ser constantemente expulso de algum paraíso, pelo conhecimento que se adquire. Por isso que está dito, se comerdes desse fruto, morrereis. Porque cada conhecimento novo que você recebe, você, como é agora, está destinado a morrer, para ser uma nova criatura a partir dos novos conhecimentos que você recebeu. E enquanto você não for essa nova criatura, o incômodo estará contigo. Quanto mais você resistir a essa morte para um nascer de novo, nova versão de si, mais incômodo consciencial você sentirá. Esse é o símbolo da expulsão do paraíso numa perspectiva, num aspecto. Mas o que é o grande problema do comer desse fruto? Por isso a proibição expressa, desse fruto não comereis. Isso está atrelado a essa postura que nós mencionamos aí, do sentimento e da razão que se rebelam diante de Deus. Porque até alguns estudiosos, alguns comentários vão nos dizer que comer desse fruto não é simplesmente aprender a discernir o bem e o mal, mas é usurpar para si a capacidade de definir o que é bem e o que é mal. Então, é a rebeldia máxima da criatura diante de Deus. Quando a criatura diz assim, a lei de Deus que fique lá no seu canto, porque a lei quem vai definir sou eu. Eu sou a medida de todas as coisas. Eu sou o centro do universo. E eu vou fazer o que bem me entender. No fundo, não é isso que se passa quando a gente deixa a consciência de escanteio e fala assim, eu não vejo problema em prejudicar essa pessoa para adquirir o que eu quero. No fundo, eu estou dizendo para mim isso não é mal. Para mim isso é um bem. Então eu estou usurpando um poder que é divino. É rebeldia máxima de dizer, de arrogar para si a possibilidade de dizer, isso é bem, isso é mal. Desde que me sirva, isso é o bem. Desde que me incomode, isso é o mal. As maiores quedas dos espíritos na jornada são quando eles tomam para si esse poder, essa capacidade que é divina. Por isso a gente entende uma mensagem de Emmanuel no livro Segue-me, capítulo 6, cujo título é Obediência Justa. E ele diz assim, logo no primeiro parágrafo, todos os sofrimentos dos homens, de modo geral, se originam da pretensão humana de usurpar o divino poder. Todos os sofrimentos humanos surgem da nossa pretensão de nos colocarmos como Deus, na suprema rebeldia. Então aqueles espíritos que estavam lá,
disseram: a lei de Deus que fique no seu canto. Nós vamos fazer desse mundo aqui o que nós bem entendermos. Nós é que definimos o que é bem e o que é mal. É isso que também está representado na postura de Eva, de Adão, que são forças dentro da criatura, quando ela não coloca o seu sentimento e a sua razão a serviço de Deus, mas os quer colocar acima de Deus. Daí derivam todos os nossos problemas. Essa, mais propriamente, é a queda. É a queda das criaturas humanas. Então é isso que Emmanuel está dizendo. Todos os nossos sofrimentos surgem dessa pretensão de usurparmos o divino poder, de querermos nos fazer Deus, de querermos definir por nós, segundo as conveniências e interesses próprios, o que é bem e o que é mal. Isso nos faz recordar um texto de Isaías, capítulo 5 do seu livro, versículo 20, quando ele diz assim: ai dos que fazem do mal bem e do bem mal. Ai dos que fazem das trevas luz e da luz trevas. Ai dos que fazem do doce amargo e do amargo doce. De que Isaías está falando? Dessa pretensão humana, no máximo de orgulho, de dizer para si: eu sou a medida. E eu digo: isso que é trevas, para mim não é, porque eu vou fazer mesmo assim. Então é a criatura que volta as costas ao seu Criador e à própria consciência e diz: eu vou fazer minha caminhada sozinho e Deus que fique lá no canto dele. Aí está a raiz fundamental de nossas quedas, que estão expressas nesses dois comportamentos: o sentimento que não consente com a orientação divina e a razão que não obedece à orientação divina. Esses são os arquétipos de Adão e Eva: sentimento irresignado, razão desobediente. Mas vem o Evangelho, e no Evangelho nós vamos ter a redenção desses dois arquétipos. Claro que Jesus é o modelo que reúne todas as virtudes e toda a perfeição almejável para nós. Mas o Evangelho trabalhou as coisas de modo que nós tivéssemos a redenção dessas duas figuras. Eva, no Novo Testamento, será redimida em Maria e Adão em Cristo. Porque a postura de Maria será o oposto do sentimento que não se resigna, o oposto de Eva. E a postura do Cristo será o oposto da razão que não obedece, o oposto de Adão. Para a gente ter uma ideia, gente, Paulo entendeu isso há 2000 anos, profundo conhecedor das Escrituras. Ele diz lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 22, depois do versículo 45. Ele faz um paralelo, ele traça um paralelo entre o primeiro Adão, que é símbolo da criatura humana que cede às suas fragilidades, que não se curva à orientação divina, e o que ele chama de o último Adão, que é o Cristo. Como nos dizer que o Cristo é o exemplo, é o antídoto para as quedas de Adão, das nossas fragilidades. Porque vejamos a beleza, gente, do simbolismo, como as coisas se conectam. Adão, num jardim, volta as costas para Deus, e não está escrito isso, mas é como se ele dissesse: Deus diz assim: desse fruto não comerás, ou seja, não tomarás para si essa pretensão de ser o centro do universo. Seguirás como criatura obedecendo às leis divinas. Mas Adão, pela sua ação, diz: que não seja feita a tua, mas a minha vontade. No fundo é isso que Adão afirma no jardim. Passa-se o tempo, e aí nós vamos encontrar uma cena emblemática no Novo Testamento. No jardim das oliveiras, o Cristo, em oração a Deus, mostra-nos o caminho, dizendo: que não seja feita a minha, mas a tua vontade. É Adão que se redime. É a criatura que se curva em obediência ao Criador e ao chamado da sua lei. Por isso Paulo fala: ele é o último Adão. Ele é o Adão sublimado, redimido
por isso o modelo de perfeita fidelidade a Deus, obediência à consciência e à lei. E Eva e Maria. Eva é o símbolo do sentimento que não se resigna ante a orientação, ante a proposta divina, que se rebela, que se revolta. E daí surgem as nossas quedas. Quando não aceitamos que não teremos a companhia daquela pessoa, quando não aceitamos que não teremos a riqueza que teríamos, e aí vamos passando por cima da consciência para conquistar aquilo. É o sentimento que não se resigna. Aí encontramos Maria, primeiro diante do anjo Gabriel, a dizer: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua vontade. Mas é fácil expressar resignação quando o anúncio é de boas novas. Quando a vida nos traz felicidade, alegria, é muito fácil a gente se resignar. Eu aceito, Senhor, pode trazer mais. Mas ela não disse isso somente no dia do anúncio. Diz-nos Humberto de Campos, capítulo 2 do livro Lázaro Redivivo. No dia da crucificação, depois de acompanhar todo o périplo do Mestre, da prisão, passando pela paixão até o Calvário e a cruz, quando Cristo expira na cruz, Maria, aos pés dele, lembra-se de tudo, volta no tempo e lembra-se do dia do anúncio, quando disse perante o anjo: eis aqui a escrava do Senhor. E repete então, diante do filho morto, a expressar o máximo de resignação. Repete ela diante do filho na cruz, morto: Senhor, eis aqui a tua escrava, a tua serva, seja feita em mim, seguindo a tua vontade. O Espírito que diante das dores mais atrozes e das experiências mais difíceis puder repetir como Maria, resignando-se no coração: eis aqui, Senhor, o teu servo e a tua serva, estará entendendo que é Eva redimida. E aquele que se mantiver fiel à lei e à consciência, sejam quais forem os arrastamentos e as tentações, estará entendendo o que é Adão redimido, no simbolismo das Escrituras. Entendemos agora porque no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 8, nós temos uma mensagem chamada obediência e resignação, chamando de obediência o consentimento da razão, Adão redimido, e chamando de resignação o consentimento do coração, Eva redimida. É disso que nós precisamos, de obediência e de resignação. E então estaremos entendendo dentro de nós como reconstruir um novo Adão e uma nova Eva, representados no Evangelho pelo Cristo e por Maria. Por isso nos diz o texto que a cabeça da serpente seria esmagada pelo pé de Eva ou da mulher, a expressar a força do sentimento em nós. O dia que o nosso sentimento, a nossa base, não tiver mais qualquer porta do mundo, não der mais qualquer margem à serpente, qualquer influência exterior ou mesmo interna de sombra estará vencida, porque não haverá mais conexão. É o que Paulo falou na sua carta aos Romanos, no capítulo 16: e o Deus de paz esmagará a cabeça da serpente debaixo de vossos pés. No dia que o nosso sentimento for resignado, não tem mais como cairmos em tentação. No dia que formos obedientes a Deus a toda prova, não teremos mais como cair como Adão caiu, a expressar as fragilidades humanas. Então esse é o processo que está ali descrito num recorte que fizemos dentre as tantas sendas que se nos abrem a partir de um texto como esse. O motivo da queda daqueles espíritos que os trouxe a este mundo não foi outro senão a falta de obediência e de resignação. Agora, o caminho redentor para nós, para que sejamos o último Adão que um dia seremos, a Eva redimida que um dia seremos, atende por essas duas balizas a nortearem a nossa trajetória, por essas duas virtudes chamadas obediência e resignação, que no Evangelho estão ali
sintetizadas, estão ali, compiladas para nós. No dia que tomarmos de volta a nossa posição de criaturas, não buscando usurpar aquilo que é de Deus, não querendo nos sobrepor a Deus e às suas leis, estaremos entendendo o grande programa do Evangelho como ressignificação de tudo aquilo que temos vivido até aqui. Tantas vezes rebeldes como Adão e Eva, desobedientes e resignados. Mas que esses exemplos nos possam inspirar para que, diante da prova que viemos a encontrar, seja ela qual for, saibamos afirmar: Senhor, no coração, saibamos afirmar: Senhor, eis aqui o teu servo e a tua serva, cumpra-se em mim, segundo a tua vontade. E também em nossa razão, entendendo as finalidades das dores e das lutas, que não nos deixemos mais encantar pelos encantamentos do mundo, porque a palavra serpente no hebraico deriva do verbo fazer encantamentos, encantar. Que não nos deixemos mais os tomar, encantar pelas ilusões e propostas do mundo, atendendo acima de tudo à voz da consciência, que no fundo é a voz de Deus a operar dentro de nós e a dizer-nos: vem, meu filho, que lhe espero para o encontro e para o abraço na eternidade. Que Jesus e que Maria, esses arquétipos do que representam o espírito obediente e resignado, nos inspirem na jornada e que possamos entender essa orientação que nos foi trazida a partir da queda desses espíritos, queda essa que acabou por reverter para nós em instrução, em aprendizado. Como diz Paulo numa de suas cartas, se a queda deles representou tantas bênçãos de aprendizado para nós, que possamos aproveitar tudo isso para não precisar percorrer os mesmos caminhos de exílio, de afastarmos dos seres queridos, de deixarmos de avançar quando o Espiritismo já nos abre de maneira tão clara os caminhos a ser percorridos, traduzidos para nós nessas duas palavrinhas-chave para a nossa redenção. Meus amigos, minhas amigas, obediência e resignação. Que Jesus nos abençoe a todos muita luz e muita paz.